Boa noite, Matheus, tudo bem? Seja bem-vindo. Só você na aula hoje, só você estando me dando a honra de estar na nossa aula. Como é que foi a semana, Matheus? Boa noite. Cadê nossos colegas? Iniciando a nossa aula de hoje. Hoje é dia 4/3/2021, exatamente 20 horas e 33 minutos, Matheus. Teus colegas estão 3 minutos atrasados. Vão perder 3 décimos de nota. Só você, Matheus, vai ganhar 3 décimos de nota. Concorda, Matheus? Até o Matheus vai perder, foi embora. Por que está na medida do possível, Matheus? O que houve? Fala comigo, Matheus. Liga seu microfone, liga a câmera aí para mim te ver, fala comigo, vamos falar sobre a aula. Qual é seu projeto, Matheus? A pandemia deixa ela andar sozinha aí, deixa ela andar, a gente fica em casa. Não tá fácil, mas não tá difícil, Matheus. Deixa a pandemia. Deixa ela andar no meio ambiente aí sozinho. Sabe o que eu descobri esses dias, Matheus? Eu te dou um ponto se você adivinha. Sabe que eu descobri que o vírus não anda sozinho, ele não circula sozinho, quem circula são as pessoas. Então, nós somos culpados do vírus estar circulando por aí, Matheus. Sabia? É, se nós tivéssemos nos cuidado, já fez um ano que eu não entro dentro de um ônibus, que eu não saio de Vacaria, já faz um ano. E que eu só saio de casa para ir pagar as contas. Só para ir pagar as contas quando eu não consigo pagar pelo aplicativo, porque às vezes tem alguma coisa que tem que pagar só dando aula. Só dando aula, Matheus? E trabalhando, tem um escritório do lado de casa, daí eu vou para o escritório, né? Eu trabalho no escritório também, direto. Então, eu só saio de uma porta e entro na outra. Eu trabalho no escritório. Mas eu não viajei para lugar nenhum. O meu esposo pegou Covid em dezembro, primeira semana de dezembro. Eu não peguei. E na semana de Natal e Ano Novo, eu fui banca de um aluno de doutorado aqui de Vacaria, e daí ele veio aqui em casa para mim ajudar ele a fazer as correções. Isso foi na segunda-feira. E na sexta-feira ele me ligou que estava com Covid. Eu fiquei apavorada, né? Mas a gente estava de máscara, tudo. E eu fiz exame de novo, pela quarta vez, eu fiz exame em janeiro, fevereiro, de Covid, e as 4 vezes deu negativo. Então, acho que estou protegida. Acho acho que criei uma defesa ali que o vírus não me pega. Ou eu sou tão ruim que nem o vírus consegue me pegar. O que vocês acham? O Cleiton voltou semana passada. O Cleiton não estava, Cleiton deixou o Pedro sozinho semana passada discutindo na aula. Matheus, eu não consigo me lembrar de você, Matheus. Mostra a figurinha aí, Matheus. 30 segundos. Só mostra a sua imagem aí, 30 segundos, Matheus. O que houve, Cleiton? Estava com Covid?
Oi, professor, boa noite. Boa Não, noite. graças a Deus, não. Na verdade, é trabalho mesmo. Acabei me enrolando no trabalho e não consegui participar da aula. Mas, graças a Deus, não é Covid. Você trabalha onde, Cleiton? Eu trabalho no SESI Senai, professora. No quê? No SESI e no Senai. Tá. No sistema S. Tá. Não é... E sobre os projetos do Catalisa, vocês passa por vocês também ou não? Não, professor, na verdade eu não conheço esses projetos. Se Não? passa um pouco, pode ser por outro Não? setor, enfim. Tá. É que às vezes tem, mas é que vocês não tem uma linha do Sebrae junto? Vocês não, né? Não, na verdade, o Sebrae, professor, é outra entidade, né, que acredito também compõe o Sistema S, mas no caso, o SESI e o Senai, eles são sistemas da indústria, né, então Sim. é o Serviço Social da Indústria e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Uhum. Então, é uma linha do Sistema S, mas não seria o Sebrae. Sim. Tá. Quantos S tem que as empresas são? Não é 5 S, é um monte de S, né? Do sistema S, tem bastante, né? Que compõe. Tem, professor. Agora não me recordo todos eles, E aqui mas tem na tabela do INSS das empresas, tem uma parte que vai para os S lá que a gente diz, né? Mas eu não me lembro quantos S são. Eu sei que é SESI, Senai, Senac, tem um monte de S, né? Que tem um percentual para cada uma que vai, né? Mas é exatamente. pouquinho. As contribuições obrigatórias, compulsórias, né, que a gente chama, que na Uhum. verdade vão para o governo, e depois o governo repassa às entidades do Sistema S, né? Uhum. Mas realmente tem da indústria, que é qual eu trabalho, daí tem do comércio, tem do transporte, tem rural, tem o Sebrae, então tem vários aí. SESI, Senai, SESC, aí depende da modalidade da empresa, eu sei que vai de 0,5, né, o percentual que as empresas pagam, a 3, 4%, alguma coisa assim, né, 3%. Então, desses aí é fatiado para cada entidade depois, né, o governo devolve, né, na verdade. Eu sei que as empresas dizem, mas eu não quero pagar isso. Eu digo, mas não tem não querer, né? Tem que pagar. Então, vamos para a nossa aula? Como é que estão as empresas de vocês aí? Fiquei sabendo que já estão prontas, né? A nossa, a gente já começou a criar ela ali, professora. Já Já? definimos o ramo de atividade, mas ainda temos que desenvolver mais ainda. O que vocês, colegas, o que vocês estão fazendo? É você e quem, Cleiton? É eu, a Naila e a Elisângela. Elisângela. Nós definimos então fazer tipo uma fazenda de produção de gado de corte, né? Opa! Então, acredito que entra em zootécnica, né? Atividade, aqui, ó, exatamente tá na tela aqui, ó. Atividade zootécnica. Isso. Uhum. Tá, então é você, Cleiton, a Elisângela, Elisângela e quem? a Naila. A É a Naila. Naila, tá? Isso. E o Pedro? Pedro é você e quem? Pedro? Ixi, Boa noite, professor. boa Tô aí. noite. Tava em outra atividade ali, escutando vocês conversarem. Tava fazendo a janta, Pedro? Não. Tava mexendo no computador mesmo. Resolvendo Ah, os documentos de estágio ali.
Tá. Qual é a empresa que você está fazendo? Qual dessas atividades? Eu ia fazer da empresa de assistência técnica agrícola, né? Ah, e ia Mas ou se fosse. Na verdade, ainda não está bem decidido ainda, professor. Estou estudando. Ontem até peguei um livro ali da atividade agrícola, né? uhum, Para mim definir ele bem certinho. Mas se for voltado à administração e propriedade rural, vai ser a parte vegetal daí. parte vegetal? Atividade agrícola, então a Sim, parte vegetal. Nós temos a parte animal, a exato. parte vegetal, então vocês viram da importância dessas subdivisões, né? Porque quando a gente fala atividade rural, ela tem várias divisões e elas precisam ficarem bem claras, senão a parte de gestão de vocês também fica mais difícil. E Matheus? Fala, Matheus. Matheus, onde é que está o Matheus? Matheus? Matheus, por favor, liga seu microfone para falar comigo. Aí liga o microfone e me fala qual atividade você pretende colocar, trabalhar. Aí, enquanto o Matheus vai achando o microfone aí para ligar, eu vou deixando um recadinho para vocês e para os próximos que chegarem, para os alunos que vão chegar, que vão assistir a aula depois, né? Então, a importância de verificarem e separar esses itens direitinho para poder fazer o trabalho de vocês, certo? Não tem como vocês deixarem para o final. Vocês já estão há um mês tendo aula e vocês já precisavam ter definido qual era a área que vocês iriam trabalhar, tá? E já ter começado a fazer esse trabalho. Porque o tempo passa muito mais rápido. Passa rápido e vocês precisam ter essa definição. E também, para os que depois estiverem assistindo a aula, alguma coisa, tiverem alguns questionamentos, que daí não tem como questionar, sempre tem o meu e-mail e vocês façam esses questionamentos, essas dúvidas, vão lá no e-mail, façam para mim que eu dou o retorno para vocês, tá? Mas sempre é interessante essa interação entre os alunos, porque senão vai ficar num monólogo aqui, eu sozinha falando, e vocês não dão essa contribuição de vocês. Vocês sabiam que a gente aprende 10 vezes mais quando a gente fala e a gente troca informações com o colega do que quando a gente só ouve? Ah, tá bom. Ah, tá ligado, Cleiton. Estou um pouquinho decepcionada hoje com vocês, mas vai passar. Até terminar a aula, vai passar. Espero que a minha decepção passe até o final, tá? Vou repensar na avaliação. Então, como eu estava voltando aqui, dizendo para vocês, o campo de atividade vocês precisam tá bem claro, certo? Aí, ir separando as atividades, o que é a atividade que vocês vão fazer, a cultura, se é de hortaliças, de arboricultura, enfim, separar exatamente e trabalhar os produtos que vocês vão estar fazendo. Alguém me ligou essa semana e disse assim, mas professora, nós lá na nossa propriedade é tudo muito simples, nem tudo é feito com nota, nem tudo é comprado com nota, nem tudo é vendido com nota, não tem problema. Para você fazer uma análise gerencial do teu negócio, a gente sabe que assim, nós que somos contadores, a gente sabe que as pessoas não tem como, e é uma cultura das empresas também, né? Mas faça no teu caderno, lá na tua contabilidade gerencial, faça esses cálculos, essas análises, esses dados que vocês têm ali,
o que de fato eles acontecem, não se atenham à nota fiscal, a nota de produtor, nota de não sei o que, vendeu um boi por tanto, comprou um boi por tanto, vendeu uma caixa de hortaliça, gastou tanto nela. Exatamente o valor que vocês estão realizando o negócio. Para vocês poderem sentir isso, se vocês estão tendo, se estão sendo rentáveis ou não no negócio de vocês. Se vocês não fizerem isso, ou forem só querer trabalhar com, tem meia nota, mas aí aquilo não espelha a realidade, aquilo é só para o fisco, tá? Então, aquilo não é espelho da realidade, então vocês não vão ter uma informação meio que trucada e ela não te serve para uma análise, tá? Então, isso precisa estar claro para vocês, para os que vão assistir depois também. Então, a informação é importante que ela seja precisa, principalmente que é uma atividade que, por exemplo, o produtor rural está dispensado de ter contabilidade. Então, farão vocês um livro caixa da atividade rural para vocês terem esse controle da atividade, tá? Mas é importante para o trabalho, vocês precisam dividir as atividades. O que é, se é a produção vegetal, se é, o que é elas, exatamente como nós temos aqui. Vocês precisam dividir essas partes, tá? A atividade de zootecnia também, vocês precisam dividir, a gente já falou semana passada, né? Que é a criação de animais. Que tipo de atividade vocês vão fazer? Agora eu vi alguém falando ali de gado de corte. Aquela tese que eu fui banca, o rapaz fez de gado de corte, mas ele fez de uma variedade de carne, uma carne específica, aí, que tem um grupo de produtores no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e uma região do Paraná que trabalham com um gado específico, um tratamento específico ali, é uma carne especial, né? Então, ele fez a tese dele em cima disso, muito boa, ele trabalhou a capacidade absortiva do conhecimento em cima da carne, dos produtores, enfim, é uma coisa muito técnica, mas foi um trabalho muito bom. Então, ele trabalhou nessa área de gado de corte, ele fez um trabalho muito interessante. E aí eu me lembrei até de vocês, porque eu já tinha recebido a ementa que eu ia dar a disciplina para vocês. Talvez eu vou ver se eu consiga ele falar para vocês, apresentar alguns dados. Eu acho difícil porque ele é professor do Instituto Federal e ele dá aula de manhã, de tarde e de noite, mas eu vou ver se consigo agendar um horário para ele falar para vocês. Então, a pecuária é a arte de criar e tratar gado, né? Quando a gente fala de gado, são animais geralmente criados no campo para serviços de lavoura, consumo doméstico ou para fins industriais e comerciais. Geralmente é bovino, caprino, suínos e ovinos, geralmente. Pode ter outras carnes, outros bichos ali, né? Que para nós, no Brasil, a gente não foge muito do que nós temos aqui. Agora, se a gente vai mais longe, em outros países, eles comem tudo que é bicho, como a gente diz. Na China, tem gente que diz assim, na China, se o bicho se mexeu, eles comem. E essa que é a cultura que eles têm. Eles comem tudo que for bicho, eles comem, né? Já no Brasil, nós é mais restrito, né? A gente tem mais tradicional, ao menos que a gente conhece, claro. Tem os que comem aves, bichos do mato, assim, mas é mais raro, né? Essas coisas, não tanto quanto lá, mas lá eles comem de lagarto, de cobra, de morcego e tudo que vocês possam imaginar, né? Mexeu, tá no prato. Então, aqui para nós, no Brasil, esses são os mais comuns. Depois tem as outras particularidades, né? A pecuária, o gado de corte, então o gado que é tido, né? As atividades rurais, os conceitos, né? Nós temos as agroindústrias, que eu falei, que é o beneficiamento, que você pode produzir lá. Você pode ter os seus animais e pode ter um frigorífico também, nada impede.
ou você pode só produzir animais para engorda e levar para um frigorífico para ser vendido. E depois vai para a parte de transformação, que são os zootécnicos, produtos agrícolas, né? Faz o beneficiamento e vai para a transformação. Eu me lembro que semana passada, se eu não me engano, o Pedro, acho que deu uma definição fantástica do que era beneficiamento e o que era transformação. Você poderia repetir, Pedro, com as suas palavras, sem se preocupar com a parte técnica? Eu me lembro que foi uma explicação muito boa, Pedro. Até para nós incentivar outros colegas a fazer como você fez, Pedro. Para mim mesmo, professor? Ah? Para mim mesmo falar? Não entendi. É para mim mesmo falar sobre isso aí? Ai, você estava distraído, Pedro, né? Não, Com as não, atividades tava prestando agroindustriais. atenção, professor. O que é Apresentação. o que é o beneficiamento de produtos agrícolas? O que é a transformação? O beneficiamento é quando você pega e colhe um milho, por exemplo, né? E só leva para um silo para armazenagem. E não vai perder essa característica de milho, né? Milho continua sendo milho. E a transformação é você moer ele, que vai sair da tua forma de milho e passa a ser uma farinha, no caso, né? Exatamente. Vira o fubá, vira o amido. Daí foi transformado aqui o produto, né? Exatamente, muito bem. Me lembro assim que tu conceituou muito bem. Tem alguém ali que está pedindo para entrar na aula, que eu não estou vendo, por acaso? Deixa eu ver. Aqui, ó. Bruna. Vamos lá, bem-vinda, Bruna. Bruna, você entrou com o login da faculdade? Não, né? Porque quando vocês entram com o login da faculdade, eu não preciso liberar vocês, tá? Então, vamos mais adiante. Então, os fatores, né, de produção das empresas rurais, a terra, que é um fator que não tem como nós deixarmos de ter, porque a gente não consegue, né? Seja ela qual for a atividade. Aí você, mas eu só vou produzir peixe, tudo bem? A não ser que você pega ele do mar, né? Mas se você for fazer em açude e outras coisas, então é um fator de maior importância, pois nelas serão aplicados os dois outros fatores, né? Que sempre terão a preocupação em manter a capacidade produtiva dos mesmos. Capital representa os bens que serão usados sobre a terra. Certo? Então, e aí nós temos algumas peculiaridades no capital das empresas rurais ou desses proprietários, né? E às vezes a gente acha, mas isso é bem da empresa? Isso é bem da empresa, né? Então, o capital nós já sabemos que ele representa os bens que serão usados sobre a terra para alcançar a produtividade da mesma e ainda melhorar a qualidade do trabalho humano. Pode ser. Então, veja, melhorar a qualidade do trabalho humano. Então, melhorando essa qualidade, hoje a gente sabe, assim, por exemplo, mesmo os IPIs, o pessoal que trabalha no setor agrícola, uma vez não tinha, claro, deixando um pouquinho de lado a questão bem primária, que hoje ainda é bastante braçal, não tem todas essas tecnologias que as grandes propriedades têm, né? Mas se a gente olha grandes propriedades, eles têm máquinas, têm equipamentos assim que, meu Deus, as pessoas estão trabalhando dentro de uma máquina daquelas, parece uma nave, né? Então, isso é a qualidade do trabalho das pessoas. Tem ar-condicionado, tem tudo lá dentro. É como se estivesse num hotel 5 estrelas. Agora, quando a gente fala numa atividade mais familiar, mais simples, aí não, aí a gente não tem todas essas qualidades, né? Porque a questão do investimento já não é tanto, a questão da rentabilidade também não. E aí, depois nós temos, né, os fatores de produção, seguindo aqui, o capital circulante são aqueles
que são consumidos dentro do ano agrícola, né? Então, vamos lá. Se nós tínhamos lá dentro das nossas empresas convencionais algumas coisas que a gente chamava de circulante, aqui nas nossas empresas agrícolas nós temos as sementes, os defensivos agrícolas, as vacinas, os sais minerais. Poxa, professora, mas vai tudo por água abaixo, tudo que eu aprendi, o que era capital circulante. Agora, é outra atividade, né? Se eu estivesse falando de comércio, o circulante de uma empresa era uma coisa. Agora nós estamos falando de atividade rural. Então, o que é? Tudo aquilo, o conceito é o mesmo, dentro de um período de um ano ou de um curto espaço de tempo, né? Que são as sementes, os defensivos, as vacinas, essas coisas que vão ali, de curto prazo mesmo. O capital fixo, então, o que é? Seria o nosso permanente, né? O ativo permanente lá das nossas empresas. É aquele que permanece vários anos na empresa, um exemplo, os galpões, os aramados, animais de produção ou de serviços, máquinas. Nossa, animais vai pro capital fixo. Animais de produção, sim. E alguém, o que alguém pode me dizer aqui sobre isso? Aí o pessoal que é acostumado a trabalhar na atividade agrícola aí. Vocês concordam ou não desse item? O que vocês acham? Professor, ali o animais de produção seria tipo no laticínio, as vacas leiteiras, no caso, acredito, né? E de serviço seria mais para aquelas, vamos dizer assim, para quem trabalha ainda a parte quase manual de mexer o chão, né? Com animais, bois, enfim. Então acredito que seria isso, né? Aqui você está dizendo capital fixo? No capital fixo, quando a senhora falou ali em animais de produção ou de serviços, Animais de produção ou de serviço, exato. Animais de produção são, por exemplo, como você falou, as vacas leiteiras ou os reprodutores, né? São os reprodutores que eles permanecem mais tempo na propriedade, tá? E os de serviço são aqueles de tração, os animais, por exemplo, o cavalo. Você tem uma fazenda, você tem os cavalos para se deslocar dentro da fazenda, um exemplo, né? Então, eles são para o teu serviço ou para uma carroça, né? Ou imagina se agora uma familiar, ainda existe carroças puxadas por cavalos ou por bois. Esses são os de serviços, né? Que servem para de serviços, e as máquinas, aquelas máquinas que são usadas dentro da atividade. Tanto faz aquelas que valem 1 milhão, quanto as que valem menos, né? Certinho? Certo, professor. E o trabalho, este fator se constitui como desempenho do homem ou um conjunto de atividades desenvolvida pelo homem. Então, o trabalho dentro dos fatores de produção dentro da empresa são as pessoas que trabalham lá. Opa! Deixa eu ver. O que não quer vir aqui? Então, aqui tem algumas peculiaridades, né? A dependência do clima, vocês concordam? Que a atividade agrícola é extremamente depende do clima. Alguém vai dizer, mas eu tenho seguro. Mas depende do clima. Pode ter seguro, mas vocês, ou aqui, não sei quem que está ali, alguém mais além do Pedro trabalha com algum produto, tem alguma contato com produtos, algum familiar diretamente que trabalha? Meus pais, professor, têm sítio, então eles trabalham. E aí, aqui, por exemplo, ó, você concorda que algumas coisas são peculiares, né, do setor da agricultura, a dependência do clima, não são? Sim, com certeza, principalmente quando a gente fala de plantio, né? Por quê? Por que, Cleiton?
Porque, enfim, professor, tem alguns plantios que depende muito do clima para poder ter uma boa colheita, né? Então, tem estações, inclusive, do ano em que tem mais chuva também, tem que saber exatamente o que vai plantar para não correr tanto risco, né? Mas ele depende muito, assim, do clima, no sentido que se dá uma tormenta, um vendaval com um ciclone, que nem deu ano passado, o produtor rural ele acaba perdendo quase toda a plantação, né? Porque dificilmente vai ter uma estrutura capaz de suportar sei lá, não dá para chamar de desastre natural, mas uma intempérie tão grande assim. Tá, e agora, por exemplo, agora há poucos dias a região ali de Santa Catarina teve enxurradas, né? Faz o quê? Um mês atrás, né? Mais ou menos isso? Acredito que foi, né? Florianópolis, Aham, um pouquinho mais, é, quase ali de janeiro. foi por ali. E aí eu pergunto para vocês, imagina aquele pessoal porque ali é mais baixo, né? Lages é mais alto, né? Eu acredito que só algumas regiões, alguma coisa assim como, é o caso de Vacaria, algumas regiões mais baixas que podem ser afetadas. Mas a região ali, descendo a serra, pegando ali, eu acho que aquele pessoal que tem aquelas lavouras, aquelas coisas, perderam tudo, né? Teve ali alguns municípios do Alto Vale, né, que foram bem atingidos com essa chuva, né, todo esse mau tempo. E realmente foi bem complicado, assim. Já foi atingido o pessoal que morava no meio urbano, né, imagina quem morava no sítio, dependia também da agricultura para sobrevivência, né. Eu não vou me lembrar o nome da cidade que tem, mas é ali, é no pé, lá embaixo, depois que a gente... Eu sempre que passo para ali, eu sempre gosto de passar pelo Rio do Rastro. Tem um local que tem criação de bovinos, que tem vários, assim, numa baixada, eu me lembrei agora, aqueles dias que estava chovendo, digo, meu Deus, tem enorme essa quantidade de bovinos soltos, separado por mangueiras, né, que é por etapas, assim, é por Os piquetes engorda. que eles chamam, professor, Oi? né, se não me engano. Se eu não me engano, são piquetes que eles Isso, chamam. piquete, isso. Que é por tratamento, por dia, eles têm uma fase que separam, né? Aí eu me lembrei, digo, meu Deus, aquela chuvarada que bateu, leva embora tudo? Aí alguém vai dizer, mas os bichos andam, mas é que a chuva chega rápido, eles não tem como ir embora, né? Não tem como sair, né? Então, isso não é só a parte de plantação, a parte de animais também, com certeza, porque ali o rio subiu rapidamente, né? E as casas, acho que deve ter levado tudo. Então, Ele acaba estragando o pasto, né, professora? Sobe o rio, possivelmente acaba subindo também barro, enfim, que acaba descendo, que pode, ou mesmo os animais pisoteando num campo mais molhado, ele acaba estragando todo o pasto, né? Então, sim, realmente, acaba prejudicando não somente quem faz plantio, mas sim também a também pecuária. o pessoal que tem gado, né? Porque aquela região lá é bem baixinha, e aí eu me lembrava, assim, sempre que eu passo lá, que eu vejo aquele gado, eu olho, digo, nossa, se der uma chuvarada aqui, os bichinhos não tem para onde ir, né? E aí eu me lembrei aqueles dias, que se tiver, se foi, né? Então, o pessoal, as peculiaridades do setor rural, a dependência do clima, seja ela para plantar, para colher, aí depois imagina se uma lavoura de milho, de soja, o que for, está com a produção madura para colher e não para de chover. Isso também são problemas muito sérios. Então, o pessoal que depende do setor rural, que é oriundo desse setor, sempre vai estar dependendo do clima. Seja na parte de floração, seja na parte de fruta, de grãos, enfim, sempre vai estar dependendo, né? O clima sempre é um fator determinante.
A não correlação do tempo de produção vezes tempo de trabalho. Em algumas de suas fases, o processo produtivo agropecuário desenvolve-se mesmo sem trabalho físico imediato do homem, né? Este é um fator favorável, visto que em setores como a indústria, o tempo para chegar ao produto final é sempre igual ao tempo de trabalho consumido na produção do bem. O que nós aqui poderíamos classificar nesse momento, nessa não correlação de tempo produção vezes tempo trabalho? Nós estávamos falando agora há pouco. Por exemplo, os boizinhos que tem lá comendo lá, o homem precisa estar lá o tempo todo olhando eles comer? Não, né? Eu lembro dos bois que a gente estava falando lá, que a água pode vir toda hora, e alguém vai dizer, viu, professora, se tivesse uma pessoa lá do ladinho o tempo todo, ia perceber que ia estar chovendo, ia vir bastante água, ia tirar eles a tempo, né? Mas isso é um caso diferente. Então, quem trabalha com esse tipo de atividade não precisa da força física imediata da pessoa. Você faz da comida uma determinada quantidade de vezes por dia, ou coisa parecida, e depois o bicho se vira sozinho, né? Então, este é um fator favorável, né? Que não, em relação à indústria, não precisa ter a pessoa ali diretamente trabalhando, tá? E a dependência de condições biológicas, são condições que determinam o ciclo produtivo agropecuário. O que seria essa dependência de condições biológicas? Alguém pode me ajudar aqui? O que são condições biológicas? Se eu perguntar para vocês, vocês acham que a Covid é um vírus natural ou é um vírus biológico? Ele é biológico, ele teve mutação até chegar a ser um vírus. Muitas mutações, né? Então, aqui a dependência de condições biológicas são condições que determinam o ciclo produtivo agropecuário. Então, o que acontece? Em função que tem essa dependência de clima, tem toda essa questão, o que está acontecendo hoje? As pessoas conseguem atrasar a floração de uma maçã através do quê? Dependência de produtos que são aplicados, né? Então, você atrasa a floração, ou você apura ela, você faz todo um ciclo, você praticamente trabalha com essa parte biológica. E aí, então, a gente vê, assim, como semana passada a gente estava falando dos produtos orgânicos, né? O quanto é importante um produto orgânico. Que a gente pensa que está comendo um produto natural e ele, desde a sua floração, ele tem uma dependência biológica lá nele, né? Para chegar até a nossa mesa. A terra como participante de produção no setor rural, né? A terra participa diretamente do ciclo produtivo, isso a gente já sabe. A estacionalidade da produção, as atividades agropecuárias são dispersas por toda a empresa, podem ocorrer em locais distintos, pois não existe um fluxo contínuo, né, de produção, como na indústria. Então, uma tarefa pode não depender de outra. Eu posso ter uma criação de boi, posso ter uma criação de porco, posso, né, de galinhas, de ovelha, de cabrito, eu posso ter tudo isso?
Pode ter. E, inclusive. Oi? Não, eu ia dizer, professor, que mesmo realmente podendo ter várias atividades, né, não sendo uma indústria, mas como a gente utiliza alguns conceitos da indústria, né? A questão de ciclo, a questão de piquetes que a gente falou, para mim é uma característica, da porque o gado indústria. vai passando de piquete em piquete como quase fosse uma linha de produção, né? E depois de um certo ciclo ele já está pronto para abate. Então acaba não sendo formal o ciclo de produção, mas ele também ocorre em alguns casos, é claro, né? Não se aplicando a todos, né? Sim, ele ocorre. Sim, a gente tá muito tá assim, como é que eu vou dizer, tá meio que direcionado isso para a indústria, né? Mesmo sendo setor primário, tem algumas coisas que não dependem do homem, né? Mas ele tem esse viés da indústria, né? Ele tem como uma tarefa, ele tem o viés da indústria, que ele te leva a essa linha de produção, né? É como você disse, o piquete, né? Por exemplo, os bois que, por exemplo, eu me lembro que ano passado tinha uma colega também que falou sobre esses piquetes. Os bichos que pesam de tantos a tantos quilos ficam aqui nesse piquete. Aí, e vai se alimentar, e vão mudando, né? O que tem idade diferente, então são essas divisões. Aí, quando ele atinge tal quilo, ele passa dessa para aquela outra alimentação. Em todas essas divisões, né? Então, toda atividade econômica sujeita-se a riscos. Os riscos são maiores no setor agropecuária, como a gente falou, devido mesmo aos fatores climáticos, seca, geada, granizo, trovoadas não, raios, né, que eu não sei, mas quando eu era criança, nunca tinha ouvido falar que raio, era muito raro ouvir dizer que morria gado morto com raio. Não sei, porque também a notícia não chegava. Agora, por exemplo, aqui na minha região, acho que foi segunda-feira, ontem era quarta, ou foi ontem, ou terça, não me lembro. Deu um raio muito forte, disse que matou uma propriedade ali, várias cabeças de gado. O raio pegou. Então, são coisas assim, eu quando era mais jovem, nunca tinha ouvido falar, né? Muito raro. Então, aqui, ó, seca, geada, granizo. Ataque de pragas, moléstias, pela flutuação dos preços dos seus produtos, né? Então, aqui, além das moléstias e pela flutuação do preço dos seus produtos. Aí tem uma coisa assim, se você tem produção bastante, você perde o preço, né? O preço baixa. Se tem pouca produção, o preço sobe. E aí daqui a pouco, mas se eu tivesse plantado tal coisa, olha o preço que está agora. A gente não tem como adivinhar, né? Não tem como adivinhar, porque tu trabalha com fatores que não dependem de você e nem de tecnologia, nada, da própria natureza. O sistema de competição econômica, devido ao grande número de produtores e consumidores, os produtos com pouco de diferenciação entre si, entrada e saída no negócio, grandes alterações. Lembra que a gente falou, assim, o sistema de competição econômica, grande número de produtores e consumidores, com pouca diferenciação. Então, assim, ó, aqui uma dica para quem vai trabalhar, vocês que vão fazer, tem que ter alguma diferenciação no produto de vocês. O que vocês vão me oferecer de diferente nesse produto que vão me convencer a comprar o produto de vocês? O que o produto vai ter de diferente? Eu já sei que eu vou comprar do Pedro, porque eu não consigo, na minha cidade, não tem produtos orgânicos. Se tem, eu não tenho nem conhecimento de onde eles estão. E, assim, o sabor é muito diferente, muito bom. Então, eu já sei que ele me disse que vai fazer produtos orgânicos, que eu vou comprar dele. Agora, o que você vai fazer de diferente? Já que nós temos uma grande quantidade de produtores, consumidores, né?
E a gente não coloca nenhuma diferenciação. Todo mundo planta milho, para fazer o que com o milho? Para vender ele grão. Não se faz nada com ele, além da farinha de milho, né? Que é a grossa, a fina, a média, não sei mais o que faz lá, e o óleo de milho. Mas ainda se manda para outro país o grãozinho, para depois a gente comprar e importar o óleo de milho. Então, nós não agregamos valor ao nosso produto aqui internamente, e a gente perde muito com isso. Outro problema é a produção não uniforme, ao contrário da indústria, né? Então, sempre está sendo comparado à indústria, os produtos têm que ser uniformes. Na agricultura, dificilmente se consegue obter um produto uniforme. Quanto à forma, tamanho e qualidade. E aqui eu vou me dar eu vou contra o autor um pouquinho aqui, vou um pouquinho discordar dele, tá? Quanto ao tamanho e à qualidade. Agora, por exemplo, produtos uniformes, ok. Talvez ele esteja se referindo a só produtos oriundos do pé e essas coisas. Mas se eu vou produzir um queijo, o queijo é um produto de origem da agricultura. E, no entanto, ele tem que estar com qualidade, com tudo. Mas aí tudo bem, aí entra aquela questão, ao contrário da indústria, daí tudo bem, daí o queijo já é processado, ok, vou ter que voltar atrás e concordar com ele. Porque daí o queijo já é processado, realmente, então não tem como. Então, dificilmente se consegue um produto uniforme. O que ele diz com isso? Que é difícil eu conseguir produzir com 10 pés de morango, produzir todos os morangos de mesma qualidade. Isso é difícil. Quando é numa agricultura de menor porte. Agora, e também quando é de maior, quando se trabalha nesses produtos, porque aí fica embaixo de uma folha, ou fica mais longe da terra, ou fica mais do sol. Então, tem essa diversidade de tamanho. Como tinha uma aluna semana passada dizendo, que meu filho só come os morangos que for maior. Agora não me lembro o nome dela. É só come os morangos que são maiores, os menores ele não come. Talvez os menores são os melhores, mas ele não come. Porque o olho é que compra o produto, né? Então, a gente está muito na questão indústria, tem que estar perfeito, só que na agricultura é diferente. O alto custo de saída ou entrada no setor, algumas culturas exigem altos investimentos em benfeitorias e máquinas. Aí é difícil de fazer esse investimento. Aí o que se faz? Se vende ele mesmo como uma commodity no grão e não se aplica, não se agrega valor. Então, a gente diz assim que as pessoas, em função do alto custo de investimento, elas fazem a opção de ganhar menos, mas não querem investir em benfeitorias, em máquinas, em indústrias de processamento, porque é mais fácil você plantar, colher e mandar adiante. Deixa para os outros fazerem essa parte. Mas aí, por isso que nós precisamos vender, agora não me lembro exatamente, talvez o Pedro ou o Cleiton tenham essas informações. Eu não consigo me lembrar agora a quantidade de quilos ou toneladas de produtos agrícolas que nós precisamos vender, exportar, para fazer o equilíbrio da bolsa comercial em relação ao que vem de produto para cá, de volta para o país. Por exemplo, mandamos milho, soja, não sei mais, grãos lá para fora para fazer óleo de soja, óleo de milho, óleo de que for.
eles voltam com alto valor agregado. Eu não me lembro qual é que era a proporção. Ou na parte tecnológica também, tem um percentual bem grande. Eu até vou dar um desafio ali para o Cleito, que trabalha no SESI, ou no SESI, ou que você trabalha, Cleito? Isso, professor. Você não tem esses dados lá? Deixa eu dar uma olhadinha, professora, aqui a Fiesc em si, ela tem um observatório que ele avalia vários dados de importação, exportação da indústria em si, mas tem alguns dados do setor agrícola. Do setor agrícola. Que eu sei que tem eu não consigo, agora não vou conseguir, mas tinha assim uma quantidade era toneladas de produto da matéria-prima, por exemplo, de soja, para importar, para fazer o equilíbrio entre o produto que vinha para cá. Era assim, digamos, como se fosse 70 quilos de soja para vir 1%. É muita coisa, muito produto. E o retorno que dava era menos de 3, eu tinha que mandar 3 toneladas e vinha uma para dar mais ou menos o equilíbrio do PIB, entre entradas e saídas do valor do PIB. Eu sei que era algo assim muito diferente. A terra, né, como um participante no setor rural, a estacionalidade da produção, a incidência de riscos, então, como nós estamos falando, aqui já é uma parte mais teórica, né, não vamos entrar muito nesses detalhes, só porque vocês precisam saber isso também. Dos incidentes físicos, químicos, biológicos, as estacionalidades da produção, as atividades agropecuárias estão dispersas por toda a empresa, por ocorrer em locais distintos, pois não existe um fluxo contínuo de produção, como a indústria, né? Então, era como nós falamos também, eu não consigo ter uma média, fazer uma média de produção de pés de alface. Eu posso ter mais ou menos, porque pode ter chovido, pode ter dado outras coisas, que foram os itens que nós olhamos antes, né? E esses itens vão interferir na qualidade e na quantidade produzida também. Ao passo que é diferente da indústria, que eu consigo medir, que eu consigo fazer um controle de produção. Lá eu não consigo, porque eu não sei a quantidade, eu não tenho como medir isso. É mais difícil, né? Em função dos riscos que a gente já falou, que é a seca, geada, granizo, né? Então, todas as atividades, elas estão sujeitas a esses riscos. O sistema de competição econômica, a uniformidade dos produtos, né? Que a gente também já falou, o alto custo da saída e entrada do produto, aqui que eu estava falando, ó. No setor rural, algumas culturas exigem altos investimentos em benfeitorias e máquinas, no caso das condições adversas. O preço de mercado pode exigir um bom capital, especialmente nas culturas anuais. Vamos ver o que tem de novo aqui também, eu acho que não tem nada. O F já foi. G, H. E aí, então nós vamos para uma parte que a gente precisa ver algumas coisas sobre o ano civil da agricultura, tá? Deixa eu só ver que hora é. Tem bastante tempo ainda. O ano civil de uma empresa rural é um pouco diferente, tá? Então, é diferente do ano fiscal, porque o ano fiscal é o período de 12 meses, isso que vocês precisam guardar. E normalmente é encerrado em 31/12 de cada coincidindo com o ano de cada ano coincidindo com o ano civil, tá? Normalmente o ano fiscal sempre é de 1 a 31 de dezembro.
o ano fiscal. Já o ano da propriedade rural, o exercício social da empresa rural, ele é pela atividade. E ele ocorre geralmente após a colheita. Porque senão sempre vai dar uma disparidade. E não tem como medir isso. Não tem como comparar a indústria nesse caso, porque eu tenho um outro ano. Aí se fecha a contabilidade gerencial para fins gerencial, geralmente logo após a colheita. Então, o ano civil contábil das empresas rurais é a colheita, é o tipo de atividade, tá? É ela que vai definir qual é que vai ser. Mas eu não posso um ano dizer que o meu ano civil é janeiro, no outro é fevereiro, no outro eu volto em janeiro, no outro em abril. É definido pela atividade. Pelo encerramento da colheita, né? Então, por exemplo, a maçã, qual é o período normalmente encerra a colheita da maçã? Oi, vocês foram aonde? A colheita da maçã se encerra agora, né, professora? Março, abril. Para Abril. em janeiro, né? É. A uva também encerra nessa época. E uma de pinos, quando que é? A de pinos não, porque ela é de grande duração, né? Vai até 30 Claro, anos um florestamento. Não exatamente. tem uma data certa. Hã? O ano agrícola, professora, quando é de cultivos anuais, geralmente inicia em julho e termina em junho, né? É, Do próximo ano, né? depende, tem uns que terminam em abril, né? Depende, como eu disse, de cada colheita, né? Mas Mas geralmente ele é de abril a junho, julho ali. Esse é o período sim, que normalmente termina. mas pelo calendário agrícola do governo federal e da questão do financiamento agrícola, ele considera o início em julho e o final em junho, no caso do próximo ano. É. Até porque setembro começa os ITR, essas coisas todas que tem que fazer essas informações, né? Então aí ele fecha exatamente nesse período. Então, é normalmente ali, né? Mas ele não pode passar de um ano, tá? Então, é diferente. O ano fiscal para as empresas, para a atividade rural, é o mesmo que qualquer uma, de comércio, indústria, enfim, o que for, o ano fiscal. Já o ano social das empresas rurais, que é diferente, tá? Então, ele é de abril a julho, dependendo de cada empresa, de cada setor, tá? Eu faço, geralmente nas perícias que eu faço, que eu vejo o pessoal de maçã, eles fecham em maio. Aqui, ao menos, os processos que eu pego, geralmente a contabilidade deles fecha em maio, o gerencial. A contabilidade gerencial fecha em maio. Professora, eu busquei aqui os dados que a senhora comentou sobre a Conseguiu? Ai, que implantação da maravilha! produção. Consegui algo, na verdade, consegui aqui do estado de Santa Catarina, né, pelo observatório da Fiesc. Daí, enquanto importação na verdade, exportação de produtos da agropecuária foi R$ 1 bilhão até o momento, né? Então, é exportado no estado, né? Na verdade, perdão, é só o fechamento de janeiro, né? Esse dado.
E quanto à importação de produtos químicos e plástico, na verdade, ele vem em conjunto, mas deu 4 bilhões. Então, 1 bilhão de exportação de produtos da agropecuária e 4 bilhões de importação de produtos químicos e plástico, no caso. Quando que nós vamos fechar a balança comercial? Ah, muito difícil nesse caso, não fecha. Nunca, não fecha, porque o nosso problema, é aí que entra a questão assim, foi muito bom, agora me dizer, eu não tinha certeza se era 3 por 1, ou, né, a 3, assim, eu fiquei na dúvida, né, mas era, então tu vê que é 4 por 1, né, a ideia, 4 por 1. Se nós agregássemos 1% de valor, quantos empregos não eram gerados, quanta tributação não gerava dentro do país, né, para fazer isso, e qual é que era a diferença do PIB que nós tínhamos na exportação? Quanto não ia dar essa diferença? Aí, bastante. E assim, né, professora, observando aqui o cenário total, né, do estado, os produtos químicos e plásticos somam ao maior volume de importação. Então, vamos dizer assim, o setor, né, que eles falam, o setor da economia, que gera mais importações para o estado de Santa Catarina. O setor de plástico, desses De produtos químicos e plástico, né, que daí ele acaba vindo junto, não acaba não separando. não vai fechar a conta nunca, nunca vai fechar, né? Tu vai estar sempre com... E aí, como vocês viram na contabilidade pública também, a questão do PIB, o ideal seria que ele fosse mais ou menos, que a balança comercial fosse mais ou menos parelha, né? Nós não vamos fechar nunca. Nós vamos ser sempre país de terceiro mundo. Nós vamos ser fornecedores de alimentos e proporcionadores de mão de obra para outros países. Então, estão vendo como é preocupante isso, né? Daí a gente diz que não tem mais emprego, não tem mais mão de obra, não tem nada, mas acontece assim, cada vez as produções estão, as grandes expansões, nós somos um país agrícola, né? Nós somos um país primário, de produtos primários, de alimento, graças a Deus, né? Mas nós temos um problema que é primário, secundário, terciário, nós não agregamos valor a nada no nosso produto. Não geramos emprego. Você não gera emprego, você não gera renda para nada, nem para você, nem para o teu entorno. Você está terceirizando, está mandando tudo para os outros fazerem dinheiro e gerar emprego lá no país deles. Aí depois a gente reclama, né? Quando eu digo reclama, é um contexto geral, né? Vocês concordam? Muito obrigado pelas informações, Cleiton. Quando eu precisar uma pesquisa de campo ali, eu vou me socorrer de você ali, fazer uma pesquisa de produtos ali, eu vou me socorrer de você. Obrigada pelas informações, muito importante a tua informação. Quando tiver mais novidades aí, traz para nós. E também eu gostaria que os outros colegas também participassem, que ao menos ajudassem ali, fizessem algum comentário, que nos ajudassem a contribuir com a aula, tá? Então, aqui, vamos lá. Se eu perguntar para vocês qual é a diferença do ano civil e o ano fiscal? Professor, o ano civil seria
o ano normal, vamos dizer assim, de calendário que a gente tem, e o fiscal, para a empresa rural, acredito que seja o ano de exercício dela. É o ano, como a senhora falou ali, depende do ramo dela, talvez. Isso? Quem mais quer ajudar? O Cleiton? Vamos lá, então. O ano fiscal, ele começa sempre em 1 de janeiro a 31 de dezembro. O ano fiscal. Lembra? Fiscal. E o ano civil, para as empresas rurais, é o período, aqui, ó, após a colheita, ou seria o ano gerencial, o período gerencial, como vocês mesmos disseram, que é de abril a junho, a julho. Então, esse é o período após a safra, sejam eles para agricultura ou para pecuária. Aí depois que vai nascer os bezerros, nasce um por dia, né? Não, os animais também têm um ciclo, que quem faz esse gerenciamento, eles nascem muito próximo, num mês, 2 meses ali, eles têm essa proximidade para nascer. Então, eles nascem nesse período, e aí é depois que eles nasceram, que é feito o fechamento do balanço da empresa, tá? Porque daí vai para o estoque, ou vai, né? Quantos vão para o estoque, quantos vão sair para o estoque, quanto foi as perdas. Já na atividade agrícola, o período em que a planta colhe é comercializada a safra. Então, na atividade, vamos lá, voltando, ó. O ano agrícola, vezes o exercício social, vezes o ano civil, quando termina o exercício social de uma empresa rural. O ano fiscal abrange o período de 12 meses, o ano fiscal. Encerrado sempre em 31 de dezembro, tá? E agora, na atividade agrícola, o ano é o período em que a planta colhe e se comercializa a safra. Ficou mais claro agora? Olha aqui a observação, ó. Aí a gente diz assim, olha, é de abril a julho. Olha esse aqui, ó. Produtos agrícolas com colheitas em períodos diferentes do ano. Sugere-se que o ano agrícola seja fixado em função da cultura de maior relevância econômica. Nossa, mas que bicho, eu tenho que observar isso também agora. Não chega, eu prefiro a contabilidade de indústria, a contabilidade de comércio, que é bem mais fácil, né? Eu vou ter que cuidar isso também. Que diacho é esse agora? E o que é, então? Por exemplo, eu lembro que eu disse assim, ó, eu posso, atividade agrícola, posso plantar milho, soja, feijão, arroz, alface, o que mais? Beterraba, cenoura, um monte de coisa, ó, tá? Então, produtos agrícolas com colheitas em períodos diferentes do ano, sugere-se que o ano agrícola seja fixado com função da cultura de maior relevância, o que dá maior fluxo. Aí eu planto um canteiro de alface, um de beterraba, um de cenoura, claro, estou exagerando, mas eu planto sei lá quantos hectares de soja, sei lá quantos hectares de feijão, sei lá quantos. Aí isso é que me dá mais relevância. Qual deles? Quantas safras você consegue por ano de plantar de feijão, de soja, de milho? Aí alguém vai dizer, bom, depende, professor, depende do quê? Depende da região sul, região norte. Estou falando bobagem?
No norte eu posso plantar o milho o ano todo? Alface? Consegue mais de um ciclo, no caso, né, professor? Sim, consegue mais de um ciclo. Já que nós, no sul, alguns produtos, a gente não consegue mais do que um ciclo econômico, não. Só um, a gente não consegue. Por que vocês estão tão caladinhos hoje? O que foi que aconteceu da aula passada com até hoje? O que eu fiz para vocês que vocês ficaram tão quietinhos? Então, vamos terminar a atividade de pecuária, porque a gente foi da agricultura, né? Vamos lá. A gente foi agrícola, atividade agrícola, agora atividade pecuária. O ideal é realizar o encerramento do exercício social logo após o nascimento dos bezerros, como a gente já havia falado, ou do desmame. Isso geralmente concentra-se numa época do ano, por planejamento de lotes de nascimento, né, via inseminação artificial ou estação de monta. Então, aquela coisa que a gente estava falando primeiro dos piquetes, tem um planejamento, né, de ter um lote de nascimentos, as coisas são todos separados. Então, porque eles têm um destino. Então, os que nascerem nessa semana vão estar num piquete tal, os que nascerem semana que vem. Então, isso é tudo planejamento. Isso é feito um planejamento na atividade. Ah, não vai nascer um bezerro hoje, outro amanhã, outro daqui um mês, 2, 3 meses. É tudo planejado. Não é como as culturas, como ou as atividades familiares, como é o caso do meu pai também. Não existe um controle, né? Tá os bichinhos soltos lá no meio do mato e estão se criando por lá, né? Certo? Atividade de pecuária, vamos lá. Atenção, então, vamos lá, olha aqui, ó. Para efeito de gerenciamento, a observância do ano agrícola como exercício social da empresa rural será de extrema relevância. Contudo, a lei do imposto de renda obriga as empresas a condicionarem o exercício social com o ano civil, que compreende do 1 a 31 de dezembro. Olhe bem. E aí, agora, o que vocês me dizem? E agora? As empresas até podem fazer isso aqui, tá? Mas eu desconheço. Elas fazem para atender o fisco. Mas para fins de gerenciamento, elas fazem como a gente estava falando, tá? A safra de maior relevância econômica, o período de safra de maior relevância econômica. Aqui a gente vai olhar isso aqui, e por que elas fazem isso? Por que o governo quis fazer isso daqui? Porque ele quis pegar... como é que eu vou dizer? O período que tem maior incidência de receita da atividade, de comercialização, é o período que dá mais rendimentos, né? Dá mais imposto. E se você administra esse período, você pode administrar também a questão de pagamento dos impostos. Isso o governo não quer, ele quer que tu pague o máximo possível, né? Então, ele quer que você feche tudo numa época certa,
porque ele quer receber o lado dele. Então, assim, para que atendemos o que determina a legislação fiscal, será tomado o ano civil como exercício social para as empresas rurais. Então, o que é isso aqui para as empresas rurais? Porque existem empresas como qualquer outra empresa, só que ela leva a denominação de empresa rural. Agora, produtor rural é diferente. Aí tem o produtor rural e tem as empresas rurais. As empresas, é muito difícil ter empresa rural. É mais para a parte de produtor mesmo. Eles levam tudo para o lado de produtor, tá? Então, aqui nós temos os tipos de cultura, que a gente já falou, a cultura temporária, culturas permanentes, a gente já falou semana passada também, né? Deixa eu ver o que tem aqui, se é importante, culturas temporárias e culturas permanentes. Os tipos de culturas, né? O que é uma cultura temporária? Vamos só lá para dar uma lembrada. Eu lembro que tinha a Julie, não era a Julie. Alguém me falou alguma coisa de cultura permanente semana passada. Vou deixar de tarefa para vocês. Posso deixar de tarefa para vocês? Professora, ali na verdade tem exemplo já das culturas temporárias e já tem das permanentes, mas eu ia dizer hortaliças também, como não está aqui, só para não. Eu só queria ver se vocês estavam prestando atenção. Tá, então, as culturas temporárias e culturas permanentes, tá? Aqui elas, bem classificadinhas. Isso aqui eu juro para vocês que é questão de prova, tá? Se não cair isso aqui, vocês podem me cobrar. Voltou a minha tela aqui. Ok, eu vou parar aqui, porque daí a gente vai com outro item que eu não quero ir, tá? Então, agora eu quero um feedback de vocês. Eu sei que tem gente que está louco para ir para os lançamentos já. Estamos quase chegando nos lançamentos. Deixa eu ver, o Pedro que está doidinho para chegar nos lançamentos, Pedro. Né, Pedro? Tô só por isso. É? Tô só por isso. Tá só por isso, Pedro. Mas que coisa. Então, aos que chegaram depois, lembrando a vocês, ali que chegaram depois, o trabalho de vocês, tomem cuidado, vocês precisam ver o trabalho. Todos os itens que eu coloquei lá precisam ter essa definição, vocês precisam ver isso. A partir de hoje, vocês vão ter os desafios online, que vai estar ali para vocês fazerem também. Vocês vão ter prazo para fazer, para cumprir, então vocês têm que prestar atenção nesses prazos, tá? Vocês precisam ler sobre a parte de contabilidade agrícola, que eu preciso uma interação, a participação de vocês, porque senão eu vou ficar aqui lendo teoria para vocês, e vocês cansam, eu canso, e não é produtiva a aula, e ainda mais que vocês não participam, tá? Por isso que eu fico perguntando, tentando enxergar vocês para vocês participarem, mas eu não estou conseguindo. Vocês têm que participar, tá, gente?
Semana que vem eu vou sortear 2 para fazer uma apresentação de umas perguntas que eu vou fazer, tá? Aí já não vem mais ninguém na aula, garanto. Não, eu tô brincando com vocês, ver se vocês ao menos nem assim não se assustam e falam, né? Que coisa muito séria. A Larissa está fazendo o trabalho com o Cleiton, é isso? É essa Larissa? Não, é a Elisângela, né? A Elisângela, foi isso que tu falou? Isso, a Elisângela e a Naila, professora. A Elisângela, a Naila, está fazendo trabalho contigo, tá? Pedro, você não me falou com quem, Pedro? Está fazendo trabalho? Solito? Bruna? Matheus e Larissa? Gente, não quero surpresas desagradáveis. Estou prevendo. Para quando vocês têm que entregar o TCC? O projeto de TCC ou já é o TCC? É o projeto, professora. Ah, é o projeto agora. E a prof. Amanda que está orientando vocês? Isso. Até quando vocês têm que entregar o projeto? Agora, na primeira prova, a gente já tem que entregar um pouco já. Quando? Na primeira prova que vai ter. Daí não vai ser prova, daí a gente entrega uma parte do pré-projeto. Ah, na disciplina do projeto, é isso? Isso. Ah, tá. Mas é fácil para fazer o pré-projeto, é rápido. Ai, professora, não é? Dá um nervoso. Tá nervoso? Mas por que nervoso? Eu falei para a Julie esses dias também, se vocês querem uma noite dessas, só que vocês têm que concordar e querer. Eu posso dar um auxílio na aula para vocês, para ajudar vocês a essa questão de metodologia, essas coisas, para fazer o projeto, se vocês querem, tá? Só que a turma tem que concordar. E daí, daqui a pouco, um ou dois quer, os demais não querem, daí eu não posso usar a hora da aula para fazer isso. Vocês daí têm que me avisar, não pode ser na hora, no dia da aula, porque daí eu tenho que preparar uns PPT para mostrar para vocês, tá? Então, eu quero vocês falando semana que vem, que eu estou muito decepcionada hoje. Tá Vamos bom, lá? professora. Oi? Tá bom, na próxima aula a gente fala. Eu estou esperando para ver. E da outra, aí eu vou pedir para todos ficarem com a câmera ligada. Só eu que fico aqui exposta para vocês ficam me olhando o tempo todo e eu não vejo vocês. Eu passei um vídeo para vocês semana passada. Bom, boa noite. Ninguém quer falar nada, eu vou terminar a aula, tá? Boa noite.